Oi, gente! Hoje eu quero falar sobre organização do tempo. E para usar como exemplo, eu vou falar sobre como foi a distribuição do meu tempo ontem. Ontem eu acordei, estava bem animada, acordo todos os dias bem motivada, bem animada, isso é uma característica em particular minha, eu gosto bastante do que eu faço, e aí tá relacionado a várias coisas, eu enxergo um propósito, enxergo evolução naquilo que eu tô fazendo e me dedico bastante, então eu acordo todos os dias com bastante energia, com pensamentos bastante positivos. Mas, como né, todos os outros dias, e como é uma característica que vem acontecendo ultimamente, eu tinha um desafio especial ontem, que era fazer uma boa gestão do meu tempo ao longo do dia. Isso vem acontecendo né, há algum tempo, como eu comentei. Então, primeiro, quando eu falo, antes de falar de gestão de tempo, tem um livro que eu gostei bastante, que eu li, que me indicaram a primeira vez num curso de coaching, e eu gostei muito dele, ele fez muito sentido pra mim, que ele chama Tríade do Tempo. Nesse livro, o autor divide as atividades que nós fazemos diariamente em 3 tipos: atividades importantes, atividades urgentes e atividades circunstanciais. Atividades importantes, a nível de... pra gente esclarecer, né? São aquelas que têm um prazo, ainda tem prazo para serem realizadas. São aquelas que fazem sentido para você, que são importantes na sua vida, mas elas ainda têm um prazo para acontecer, né? As atividades urgentes, não, são aquelas que precisam ser feitas imediatamente, porque não tem mais tempo, não tem mais um prazo. E as atividades circunstanciais são aquelas que são influenciadas pelas circunstâncias, não dependem exclusivamente de você. O autor sugere que no mundo ideal, a nossa gestão do tempo, as nossas atividades devem ser divididas, o nosso tempo né, deve ser dividido em 70% atribuído a situações, a atividades importantes, 20% atividades urgentes e apenas 10% atividades circunstanciais. Claro que essa divisão entre atividades importantes e urgentes é influenciado pela sua realidade de trabalho, se a gente for pensar nessa gestão de atividades na vida profissional, né? Do quanto é comum no seu ambiente de trabalho surgirem atividades urgentes, coisas que não poderiam ser planejadas. E por que apenas 10% atividades circunstanciais? Por quê? Porque estimulando aquela questão de do ser humano evoluído, ele ter cada vez mais controle da situação, cada vez menos ele ser influenciado pelo ambiente, né? Ele ser cada vez mais proativo, né? Então ele tomar mais decisões, atitudes, ele assumir mais o controle. E então, por isso, apenas 10% circunstanciais e uma grande maioria do tempo sendo distribuído para atividades importantes. Beleza, né? Pensando nisso, o autor desse livro, ele, depois que você sabe a diferença entre as atividades importantes, urgentes, circunstanciais, você pode pensar também, né, quanto das minhas atividades urgentes hoje, tem testes para você descobrir quanto do seu tempo você está dedicando para atividades urgentes, importantes e até circunstanciais hoje. E aí você pode refletir também, o meu trabalho exige, né, que o meu cotidiano exige uma demanda tão alta de atividades urgentes? Quantas das minhas atividades urgentes atualmente, elas são urgentes porque elas não foram planejadas, elas um dia eram importantes, um dia foram importantes e por conta da minha falta de organização, planejamento, tornaram-se urgentes. Beleza, né? Feito isso, né, tendo ciência, refletindo sobre isso,
o autor ele sugere que ele propõe, né, uma metodologia em 3 semanas para você gerir melhor o seu tempo e tudo mais. Não vou entrar em muitos detalhes nisso, acho que algumas pessoas podem, quem sentir interesse, pode buscar, ler o livro e tal. Uma das coisas que ele sugere e fez bastante sentido pra mim foi, logo no início, você citar, escrever, digitar, enfim, anotar, elencar quais são os papéis que você gosta de exercer, quais são os papéis, as atividades, todas as atividades que você faz ou que não faz, mas gostaria de fazer, que são importantes para você. Listar, escrever, independente de você achar que tem tempo ou não para isso. E aí, passar a refletir sobre como você organiza o seu tempo. Mas nossa, no meu trabalho eu não tenho tempo para isso, meu trabalho me esgota, eu chego em casa tarde. Tá bom, para de reclamar e pensa o quanto, né? Eu não tenho tempo para isso. De quanto tempo você precisa para isso ou para aquilo outro, né? Para aquelas atividades que você listou. Quantas você já faz, quantas você ainda não faz? Quantas você quer fazer agora? Quantas você quer fazer um dia? Pode ser que atualmente não dê para você fazer todas aquelas e vai estar tudo bem, mas você pode de repente se organizar para fazer, né, cada uma delas em algum momento da sua vida, porque hoje você está com algumas prioridades e tudo mais. E eu fui inserindo aquelas atividades na minha rotina através de planejamento. Então, os meus dias são planejados, as minhas semanas são planejadas. Aí eu loto todos os meus dias com atividades para todos os horários? Não, até porque isso também é uma recomendação que o autor faz. Se você faz isso, ele sugere que você vá adicionando aos poucos. Porque se você lota, né, você tem que deixar um tempo reservado para atividades urgentes e atividades circunstanciais que podem acontecer. E aí ele sugere, enfim, como fazer isso. E óbvio que isso vai depender da realidade de cada pessoa, né, do seu cotidiano, como que isso acontece. Enfim, eu tenho, e no meu dia ontem como foi? Eu tinha 2 atividades planejadas, uma era algo que tinha horário para começar e horário para terminar, que era uma aula que eu dei, e a outra era uma atividade que era importante, eu decidi executá-la ontem, e eu sabia que exigia bastante tempo de dedicação, era uma atividade de alta complexidade, e eu não sabia quanto tempo ia demorar, mas era importante. Então, assim, mesmo tendo muitas coisas para fazer, eu parei um tempo e fui fazer aquilo. Mesmo com a semana toda planejada. Ao longo do dia, e conforme eu tava executando aquilo, nossa, eu senti muita dificuldade. Porque a minha dificuldade era, ao mesmo tempo em que eu tava dedicada àquilo, começavam a vir outras ideias na minha cabeça. Mesmo preocupações de coisas que eu precisava realizar, às vezes circunstâncias, ou seja, uma ou outra cobrança, um ou outro lembrete. Não era nem prazo, né? Porque como as minhas atividades tão organizadas, não tinha nenhum prazo vencendo, não tinha nada urgente que eu não tivesse executado. Mas vem, né, as circunstâncias interferindo. Então, vem uma pessoa e pergunta, você já fez tal coisa? Que não tinha prazo definido, nem nada. Mas não fiz, né? Eu sabia, não tô fazendo outra coisa agora. Mas, 100%, 100% de tranquilidade executando aquilo. Ou seja, tava focando 100% naquilo que eu tava fazendo e não tinha nenhuma interferência. Não, tava com dificuldade para manter o foco. E até, inclusive, com relação ao foco, né, eu já vi várias definições de focos, de foco, desculpa. E uma das que me chamou bastante atenção foi que
né, que o foco é a capacidade de dizer não a boas ideias, de você se concentrar ali e parar de, né, se ligar nos interferentes. Então ontem eu tava com bastante dificuldade disso. E mesmo sabendo tudo que eu tinha que fazer, e mesmo sabendo de tudo isso, conhecendo várias metodologias. E baseado nisso, né, o que eu mais quero passar para vocês é que quando uma pessoa ou algumas pessoas vêm e trazem frases motivacionais, ou trazem metodologias, ou te incentivam a assumir o controle da sua vida, ou te incentivam a ser mais organizado. Muitas pessoas são muito resistentes no começo e falam, lá vem o fulano da autoajuda, lá vem o fulano, eu sei tudo que eu tenho que fazer, não vem outra pessoa falar o que eu tenho que fazer, nem nada. Ou, isso aí não existe, uma situação perfeita não existe. Realmente, uma situação perfeita não existe mesmo. Mas a gente tem formas de melhorar. Eu entendo que, e é um desafio, que eu tenho que ser melhor a cada dia. Então, não existe o perfeito mesmo, não existe o equilíbrio pleno, mas eu tô evoluindo. Hoje eu sou melhor do que ontem e amanhã eu serei melhor do que hoje. Então, dentro disso, todas as ferramentas que você puder utilizar, fazer uso para te permitirem essa evolução, é extremamente válido. E mesmo a pessoa que tá exercendo isso, aquilo vai ser completamente simples e livre de interferências? Não. Mas você vai estar tentando. E se você em nenhum momento decidir assumir o controle disso, você vai estar cada vez mais longe daquilo que você quer. Ok?